Até final do mês de março está em discussão alterações ao Plano Diretor Municipal. Estamos hoje na Câmara Municipal de Almeirim para falar com o Filipe Torres, vereador, e também com o arquiteto Forte. Eu começava, Filipe, por perguntar, e deixava para si as questões menos técnicas, ao arquiteto falaremos de questões mais técnicas. Quais são as mudanças, em termos gerais, desta revisão? As mudanças, o PDM existia, já o arquiteto Forte depois já de explicar melhor desde quando é que nós estamos a trabalhar com o PDM existente hoje em dia, e começou a ser revista há 8 anos. Desde esses 8 anos para cá houve uma série de um enquadramento legal que foi mudado, existem novos instrumentos, existe um plano de gestão de risco de inundações, uma série de condicionantes que foram metidos no género de uma folha branca e que começaram a moldar o atual PDM. Ou seja, nós não pegámos no antigo e fomos melhorar o antigo. O que aconteceu, nós tínhamos uma folha branca no Conselho, aplicámos as normas legais que existem, de normas da CCDR, da APA, da Hídrica, das Infraestruturas de Portugal, uma série de entidades, são à volta de 30, que vão modelando o atual PDM. E o que aconteceu ao longo destes anos todos foram centenas de reuniões que eu não tive a ouvir, mas o arquiteto Forte teve, e os técnicos da Câmara e os antigos executivos, que foram partindo pedra em cima dessas normas legais a tentar moldar o que nós temos hoje em dia, que está a ser revisto e que está a entrar numa fase de consulta pública. E, arquiteto, quais é que são as mudanças que serão mais significativas a apontar que esta revisão pode trazer? Deixe-me só andar um pouco atrás. Isto não é uma alteração do PDM, é uma revisão do PDM. Esta revisão, não, estou a complementar aqui a informação do vereador, esta revisão teve início 10 anos após a publicação do PDM inicial. O PDM inicial teve início, foi publicado em 93, e a primeira deliberação da Câmara para rever o PDM foi 10 anos, que era o período de vigência, em 2013. Depois, em 2013, foi entregue a uma empresa que depois, em função, por causa da crise de 2008, que depois, nos anos seguintes, essa empresa faliu. Para além dessa empresa depois ter falido, ter deixado o PDM por resolver, também, isto em 2003, portanto, depois essa empresa, depois de ter deixado o PDM por aqui resolver, começaram a sair alterações aos regimes jurídicos setoriais. Foi o REGIT, foi a lei da REN, foi a lei da RAN, e o que é que isto? Houve ali uma catadupla de nova legislação e nova regulamentação que fez com que tivéssemos que parar, porque não conseguíamos estar a fazer novas reservas agrícolas e novas reservas ecológicas com um processo legislativo em curso e que não atava nem desatava. Portanto, depois de 2003 até 2013, 2017, quando é que depois esta segunda fase de revisão, depois neste período tivemos parados e depois retomámos com uma nova empresa em 2000, há 8 anos, os tais 8 anos para trás. Retomámos o processo então, e aí já com o quadro legislativo estabilizado. Alterações ou mudanças, o que é que se pode dizer? Como o vereador disse, isto é um PDM, uma revisão de um PDM 93, é um PDM novo, isto é como um casaco depois de ser velho, que já não aguenta remendos, quer dizer, já tem que ser praticamente uma nova vestimenta em matéria de planeamento do tecido do Conselho. Houve uma reformulação no que são os perímetros urbanos, que foram tentar adaptados àquilo que foi o crescimento das povoações. A reserva ecológica é uma reserva ecológica feita a partir do zero, a partir de uma folha em branco. A reserva agrícola, essa vai buscar à reserva agrícola anterior por uma razão simples, porque não houve uma alteração daquilo que são os pressupostos do que é a reserva agrícola. A reserva agrícola é baseada na classe dos solos. E a classe dos solos é uma classe que existe, está classificada há N anos, por cartografia, são solos bons, são solos médios, são solos maus em termos agrícolas. E isso define a reserva agrícola. O que houve aqui foi uma redefinição das áreas de exclusão, daquilo que são as exclusões à reserva agrícola, que nós solicitámos à ADRAP, CCDR, para serem excluídas de novas áreas de perímetros urbanos, e outras áreas que não tinham sido utilizadas em termos de planeamento urbano e que voltaram a integrar a reserva agrícola. Arquiteto, parece-me também muito importante esclarecer que neste tipo de revisão não se vai discutir o muro se está alto, se está baixo, uma janela se está virada para o vizinho do lado.
não é este tipo, não é a legalização de casas que estão ilegais no concelho, não é isto que este plano diretor municipal visa rever? Não, E o parece-me plano extremamente diretor, importante esclarecer isto, claro, não é? o plano diretor municipal vai rever o que são as soluções genéricas do Conselho em termos de zonamento e de planeamento. Não vai resolver o pormenor da tal janela ou da tal situação do anexo. Portanto, isso não vai resolver. Mas vai resolver se determinado solo, determinado cadastro, determinada propriedade fica abrangida ou não por uma área que se possa regularizar a construção ou não possa regularizar a construção. Construções ilegais, isto também é um mito que existe, construções ilegais todos os concelhos têm. E uns mais do que outros, e nós somos dos concelhos que até temos menos construções ilegais. Aqui os vizinhos nossos do lado têm muito mais construções ilegais do que nós temos, mas só que é uma questão de se olhar para elas ou não olhar para elas. Se nós não olharmos para elas como perspectiva de resolução, elas continuam e onde ficar e não têm nenhum tratamento no PDM. Se nós olharmos para elas com uma perspectiva de resolução, temos de as abordar, temos de as levantar e no seio do PDM vamos tentar fazer o melhor para resolver essas situações. O caso das construções ilegais que nós temos, e que já falou nisso, principalmente em determinadas áreas do Concelho, essas construções dependem de vários fatores da legalização. Uma primeira delas tem a ver com o zonamento e como é que é classificado o solo nesse espaço. Mas depois também dependem daquilo que é a própria construção em si. Se a própria construção, a própria casa, pela sua configuração, não cumprir determinados requisitos que são obrigatórios hoje cumprir na construção, nomeadamente o térmico, o acústico, as acessibilidades, as áreas dos compartimentos, se não cumprir o regeu, se não cumprirem elas, o PDM pode dizer que lá se pode fazer, mas a casa não pode ser legalizada na mesma. Portanto, aí é outra questão que não tem nada a ver com o próprio PDM. Pelas questões de datas que já falou, e já fez aqui um resumo histórico do PDM, este é um momento histórico, porque só voltamos a ter uma possível revisão daqui a 10 ou se calhar daqui a 25 anos, como estamos agora a fazer. Do ponto de vista de revisão mas de qualquer maneira todos estes documentos são documentos dinâmicos que se podem, ao longo do período dos 10 anos, fazer alterações e fazer retificações. Muitas vezes somos obrigados a fazê-las por própria legislação nacional. Por exemplo, agora o PROT, o Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo, vai entrar em processo de revisão e muitas vezes decorre desses PROTs uma norma que nós temos de incorporar nos nossos planos. Saiu o PGRI, o Plano de Gestão de Recursos, Plano de Gestão de Inundações, que fomos obrigados a incorporar também no nosso PDM normas que esse PGRI publicou e impôs. Portanto, nós temos que... Há pequenos ajustamentos que podem ser feitos. Agora, muitas vezes é difícil nós, nesta fase em que estamos, conseguirmos abarcar tudo aquilo que pode vir a acontecer daqui por 10 anos. Quer dizer, o mundo está em constante revolução neste momento. Não sabemos se daqui por 2 ou 3 anos não temos necessidade de fazer uma alteração maior ao PDM. Porventura, por causa de algumas situações, até por normas europeias, não é? Isso pode acontecer. Então imaginemos que há uma volte-face e que a linha de alta velocidade até resolve vir passar a sul do Tejo. Porque já se fala nisso. Provavelmente poderemos ter que fazer uma alteração ao PDM em determinados aspectos muito pontuais. Vereador Filipe Torres, parece também importante dar esta nota. O cidadão comum, habitante no concelho, pode também propor alterações a este documento? Sim, sem dúvida, e sem dúvida que o devem fazer, pelo menos de uma forma consultiva, perceber qual é que é a situação do solo, dos terrenos que têm. Qualquer pessoa que tenha terrenos em Almeirim pode consultar aqui na Câmara ou online, que nós também temos no site, temos lá uma série de PDFs que podem consultar e ver quais são as características do solo, do terreno deles. Entretanto, nós temos aqui também técnicos que podem atender as pessoas e eles próprios podem sugerir alterações que vão ser discutidas outra vez em sede de concertação com as várias entidades ao longo deste período de discussão pública. A seguir vai haver outra vez uma reunião grande de concertação e isto há de ser publicado mais para meados do ano.
até 23 de março há essa abertura das pessoas poderem, aqui na Câmara, e sei que há a ideia também de tentar descentralizar nestes próximos dias com algumas conversas nas freguesias, mas há essa abertura das pessoas virem, consultarem, fazerem propostas, saberem. Sim. Não é 23, é 26 de março. 26, sim. Mas sim, temos um gabinete aberto aqui com 2 técnicos desde as 8h30 da manhã até às 4 da tarde, sempre presencial. O arquiteto Forte tem sido os dias dele também, vai atendendo as pessoas à medida que têm dúvidas. Temos no nosso site também um separador específico para a revisão do PDM, onde estão os vários PDFs que são consultados aqui. E depois temos um modelo de ficha que pode ser preenchido aqui ou em casa, com as sugestões para a alteração da caracterização do solo.